que frequentemente causam aí uma confusão. A doença celíaca, a intolerância ao glúten, também conhecida como sensibilidade ao glúten não celíaca, e a alergia ao trigo. Então, para a gente aprofundar um pouco mais esse assunto e tirar as nossas dúvidas, a gente vai começar agora essa entrevista. Primeiro, Elane, eu queria que você falasse para a gente o que é a doença celíaca, né? Porque muitas pessoas, quando ouvem, inclusive esse nome que é bem diferente, celíaca, ficam na dúvida, mas o que é isso? Explica pra gente. A doença celíaca, ela é uma doença autoimune, né? E ela é ocasionada quando o paciente ele tem esse acesso direto com alimentos com glúten. Então, ela é uma doença de origem genética e ela provoca uma destruição das vilosidades intestinais. E isso faz com que o indivíduo que tem a condição da doença celíaca, ele tem uma dificuldade de absorver alguns nutrientes e aí, por isso, se gera uma gamada de efeitos negativos na saúde. Para se ter o diagnóstico dessa doença, é necessário que sejam feitos exames de sangue? Isso, são exames, né? Tanto exames para identificar anticorpos, mas também exames como a endoscopia alta, né? Que é justamente para ver como que tá essas vilosidades intestinais, porque o nosso intestino, na parede intestinal, ele é cheio de vilosidades, justamente para que entre esses espaços o intestino absorva melhor os nutrientes. E na doença celíaca, essas vilosidades, elas são afetadas e elas vão atrofiando, elas vão reduzindo. E aí isso a endoscopia consegue observar. E às vezes a pessoa tem várias situações de diarreia, dor, né? Sim. E às vezes não sabe nem o que é. Exatamente. É por isso que o diagnóstico ele não é tão simples. Porque o paciente, muitas vezes, ele se encontra em uma condição, em um estado muito inflamado. E ele começa a comer vários alimentos e ele acha que tudo faz mal, porque ele não consegue identificar que alimento está provocando aquele desconforto. E muitas vezes, essa condição de inflamação, ela se estende tanto que, de fato, outros alimentos, o corpo passa a ter dificuldade de digerir outros alimentos. Então, é como se estendesse de uma certa forma, né? E também se tem a sensibilidade ao glúten não celíaca, que também se gera uma certa confusão, né? Os sintomas gástricos, eles são similares. A pessoa, ela vai sentir, algumas pessoas sentem diarreia, outras pessoas sentem constipação. O estufamento abdominal, ele é bem frequente. Só que na sensibilidade ao glúten, a gente não tem a presença, os exames laboratoriais e nem endoscópios vão acusar essa sensibilidade ao glúten. E aí o que é que a gente faz? E aí o diagnóstico ele é clínico, né? A gente vai pelos sinais e sintomas e é feita a exclusão do glúten da dieta. E o paciente, quando ele tem sensibilidade ao glúten, a partir do momento que ele faz uma dieta com inserção de alimentos de glúten, ele tem uma melhora mais rápida do que o paciente celíaco. Antes de você entrar aqui na nossa entrevista, eu estava ali na cozinha com o Ryan e a gente estava falando sobre o nosso corpo. Nós somos uma máquina, é a mesma coisa, a gente coloca um combustível no carro, se o combustível for adulterado, o carro vai dar problema, ele vai parar. Assim é o nosso corpo. Então, esses sintomas, esses sinais, eles são individuais, cada pessoa tem a sua própria reação. A doença celíaca é uma condição autoimune. Então, o que acontece na maioria das vezes? A população passa a se acostumar, inclusive, com esses sintomas e vai levando a vida numa boa, já vai se acostumando, isso aqui já acontece comigo, e não procura realmente identificar, porque o normal é a gente não sentir dor, o normal é a gente ter um condicionamento bom, mas se está aparecendo alguma coisa é porque tem algo errado. E ali é necessário, aos primeiros sinais e sintomas, você já buscar investigar para saber o que está acontecendo com você, né? Exatamente, e é muito comum a gente ver pessoas que se acomodam em sentir esses desconfortos gástricos, né? E é importante falar que quando o paciente, ele é principalmente na condição de celíaco, que é uma condição mais grave da intolerância ao glúten, né? O paciente com esse consumo crônico de glúten pode levar a efeitos sérios, como a própria infertilidade.
né? Assim como também o surgimento de outras doenças autoimunes, como tireoidite de Hashimoto, diabetes. Tem que ter muito cuidado. Você trouxe, inclusive, aqui alguns alimentos, né, para poder a gente falar. Sim. Macarrão, temos o biscoito, né? Então, no geral, o glúten ele se encontra tanto no trigo, no centeio e na cevada, né? Então, todos os alimentos que vêm dessa origem, dessas farinhas, eles vão conter o glúten, né? A exemplo dos bolos, do biscoito, do pão, do macarrão, dos salgados, da lasanha que está sendo preparada, né? Que inclusive tem o embutido, como a salsicha, enfim, todos os embutidos também contêm glúten, tá? Assim como também até molhos, que a gente compra, molhos industrializados do supermercado, eles podem conter glúten. Quando usa alguma coisa para engrossar ali, algum tipo de farinha, pode ter essa contaminação cruzada. E aí, quem é intolerante ao glúten não pode consumir. Né? É até uma condição de vida mesmo, sabe? Quando a pessoa é celíaca, ela precisa retirar o glúten da alimentação. E não apenas os alimentos, mas ela precisa tomar cuidado até com a contaminação cruzada. Por exemplo, se eu uso um recipiente para preparar um bolo e eu uso uma massa de trigo convencional que contém glúten, mesmo eu higienizando esse recipiente, eu não posso pegar para fazer uma preparação, mesmo que não tenha glúten, para uma pessoa celíaca, porque existe essa contaminação cruzada. E aqui também é onde tem uma dificuldade de quem tem a doença celíaca, muitas vezes se alimentar fora de casa, justamente por conta desse risco de contaminação. Então é preciso realmente ter muito cuidado, se atentar a isso, né? Procurar sim um especialista, que no caso é um gastroenterologista. Isso. Feito o diagnóstico, você vai fazer toda uma reeducação na sua vida alimentar, e é claro que é necessária a presença de uma nutricionista, né? De um profissional da nutrição para estar lhe acompanhando. Não digo só para quem tem a doença celíaca, não, para quem tem essas condições, mas eu digo que é para todos nós. O importante realmente, se a gente tiver essa consciência, né, se a gente tiver como, a melhor coisa que tem é a gente cuidar da nossa saúde, a gente procurar uma equipe multiprofissional para nos dar essa orientação. Então, quando você tem um acompanhamento físico, você tem ali um educador físico, você tem uma nutricionista, você tem uma psicóloga, você tem uma fonoaudióloga, entendam. Em cima daquela situação que você está vivendo, você precisa ter uma equipe multiprofissional para cuidar de você. E a nutricionista, ela está presente em todas essas áreas da saúde, atuando de diversas formas, né? Exatamente. Até porque quando o paciente ele recebe o diagnóstico, ele se sente muito perdido, ele já acha que não pode comer nada. E aqui eu até trouxe algumas opções de alimentos, né, para falar que existem sim as opções, como no caso, tudo que é natural, da fruta, legumes, né, isso pode estar inserido na dieta de pacientes que têm algum tipo de intolerância, alergia, sensibilidade ao glúten, e alguns tipos de farinha, né, o próprio flocão de milho, ele pode estar presente desde que não tenha contaminação cruzada, a própria fécula da mandioca, o amido de milho, tá? Mas sempre que você vai ter acesso a um produto industrializado, é importante ler o rótulo para saber se lá vai ter a presença ou não desse tipo de ingrediente como é o glúten. E tendo um acompanhamento de um profissional da nutrição, você vai ficar muito mais abastecido de informações, inclusive com uma dieta programada para você não ter problemas e você conseguir conviver, porque dá sim para conviver com a doença celíaca, como várias outras. Agora, claro que basta a gente seguir as orientações dos profissionais que estudam para isso, que nos acompanham, né? Cada um sabe o que faz dentro da sua área, né? Exatamente. Obrigada, viu, Elane? Eu que agradeço. Falando sobre cada um faz o que faz, porque estuda, eu quero aproveitar para falar para vocês do NIP, né? Porque é importante a gente se qualificar